Olá, seja bem-vindo ao Top Quiz Brasil. Você encontrará as melhores perguntas para testar seus conhecimentos. Se você adora aprender e desafiar a si mesmo, clique no botão de inscrição para não perder nenhum quiz incrível. E não se esqueça de curtir cada vídeo para ajudar a espalhar o conhecimento. Pergunta 1. Em que ano os filmes deixaram de ser mudos? A. 1898, B. 1895, C. 1927, D. 1977. Resposta correta: C. 1927. No dia 6 de outubro de 1927, o mundo do cinema sofreu um terremoto, fazendo com que nascesse uma nova linguagem, a do cinema sonoro. Naquele dia estreava em Nova York o cantor de jazz. Com ampla publicidade, a Warner Bros. Anunciava o primeiro filme falado da história. Um grande número de pessoas lotou o cinema, trazendo uma enorme expectativa diante da novidade anunciada. Pergunta 2. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? A. Neolítico, B. Paleolítico, C. Idade Média, D. Período da Pedra Polida. Resposta correta: B. Paleolítico. O Paleolítico é o marco inicial da era pré-histórica. Durante esse período, os primeiros seres humanos precisavam se adaptar ao ambiente ao seu redor e garantir a sua sobrevivência por meio de atividades como caça, pesca e coleta de alimentos. Eles eram nômades, constantemente em movimento em busca de condições climáticas favoráveis e fontes de alimento, ou para evitar ameaças como animais selvagens. Uma das maiores realizações desses tempos primitivos foi a descoberta do fogo, um marco na evolução humana. Pergunta 3. Em qual local da Ásia o português é língua oficial? A. Índia, B. Filipinas, C. Moçambique, D. Macau. Resposta correta: D. Macau. Em Macau, o português é considerado uma das línguas oficiais, junto com o chinês. No entanto, ele é principalmente usado pela administração e por uma pequena parcela da população que o domina. A cidade é bilíngue, com as ruas, placas, sinais de trânsito e outros meios de comunicação apresentados em ambos os idiomas. Alguns meios de comunicação, como jornais e rádios, ainda utilizam o português como língua principal. Pergunta 4. Qual animal produz o som mais alto? A. Bugio, B. Baleia azul, C. Hiena, D. Elefante africano. Resposta correta: C. Baleia azul. A baleia azul dão incríveis mamíferos aquáticos que podem crescer até cerca de 30 metros de comprimento. As baleias azuis também são os animais mais barulhentos do mundo, capazes de produzir sons que podem atingir até 188 dB, mais fortes do que o ruído de um avião a jato, e que podem ser ouvidos a distâncias superiores a 800 km. Pergunta 5. Qual dos países abaixo localizam-se em dois continentes? A. Egito, B. Afeganistão, C. Paquistão, D. México. Resposta correta: A. Egito. Egito é um país localizado entre o nordeste da África e o sudoeste da Ásia, tendo sua civilização desenvolvida às margens do rio Nilo. Pergunta 6. Quantas casas decimais tem o número π? A. 2, B. Centenas, C. Infinitas, D. 20. Resposta correta: C. Infinita. O π é um número irracional, ou seja, possui infinitas casas decimais. Pergunta número 7. Quanto tempo a luz do Sol demora para chegar à Terra? A. 12 minutos, B. 1 dia, C. 12 horas, D. 8 minutos. Resposta correta: D. 8 minutos. Na matemática mais simples, a luz se move no vácuo a 300 mil km por segundo, e nosso planeta orbita o Sol a uma distância de 150 milhões de quilômetros, aproximadamente. Se dividirmos os valores, teremos 500 segundos, ou seja, 8 minutos e 20 segundos. Pergunta 8. Quantos dias são necessários para a Terra orbitar o Sol? A. 355, B. 362, C. 365, D. 372.
Resposta correta C. 365. O ano tem 365 dias e 6 horas, que é aproximadamente o tempo que a Terra demora a dar uma volta em torno do Sol. Por isso, no nosso calendário existem anos com 365 dias e anos com 366 dias. Pergunta 9. Qual oceano separa a América da África e da Europa? A. Atlântico. B. Índico. C. Pacífico. D. Antártico. Resposta correta. A. Atlântico. O Oceano Atlântico é o segundo maior oceano em extensão, sendo o oceano que separa a Europa e a África Leste da América a Oeste. Pergunta número 10. Quando é verão no Brasil, qual é a estação do ano na Europa? A. Inverno. B. Verão. C. Primavera. D. Outono. Resposta correta. A. Inverno. As estações do ano na Europa ocorrem de maneira invertida em relação aos países do Hemisfério Sul. Isso quer dizer que se no Brasil é verão, na Europa será inverno. Pergunta 11. Em que ano o Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos? A. 2012. B. 2014. C. 2016. D. 2018. Resposta correta. C. 2016. Os Jogos Olímpicos de Verão foram realizados no Rio de Janeiro, Brasil, em 2016. Pergunta 12. Qual é o ingrediente base da bebida japonesa sake? A. Uva. B. Arroz. C. Laranja. D. Peixe. Resposta correta. B. Arroz. O ingrediente base da bebida japonesa de sake é arroz. O sake é produzido fermentando e destilando o arroz japonês, que é cultivado especificamente para a produção de sake. Pergunta 13. Em que ano surgiu a internet? A. 1969. B. 1975. C. 1979. D. 1981. Resposta correta. A. 1969. O acesso da internet foi criado em 1969. Foi projetado para ser uma rede de computadores capaz de continuar funcionando mesmo se partes da rede fossem danificadas por um ataque militar. Pergunta número 14. Quantas estrelas tem a bandeira do Brasil? A. 15. B. 22. C. 27. D. 29. Resposta correta. C. 27. A bandeira do Brasil tem 27 estrelas, que representam os 26 estados do país e o Distrito Federal. Pergunta 15. Quantos corações tem um polvo? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Resposta correta. C. 3. Um polvo tem 3 corações. Cada coração é responsável por bombear sangue para diferentes partes do corpo do polvo, permitindo que ele mantenha sua habilidade de se mover e se esconder rapidamente. Pergunta 16. Qual foi o primeiro país a permitir o voto feminino? A. Brasil. B. Itália. C. França. D. Nova Zelândia. Resposta correta. D. Nova Zelândia. O primeiro país a permitir o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1893. As mulheres neozelandesas ganharam o direito de votar em eleições gerais, tornando-se assim as primeiras mulheres do mundo a ter esse direito. Este avanço foi fruto de décadas de luta por parte dos movimentos sufragistas neozelandeses. Pergunta número 17. Quem é o deus grego dos mares? A. Apolo. B. Ares. C. Zeus. D. Poseidon. Resposta correta. D. Poseidon. O deus grego dos mares é Poseidon. Ele era o irmão mais jovem de Zeus e Hades, e era conhecido como deus do mar.